Olá, pessoal! Hoje é dia 7 de outubro de 2020. Estamos aí para mais uma live. Essa live é uma live super especial, porque o meu convidado de hoje tem um carinho muito grande por ele. É um grande amigo, né? Vocês já conhecem eles de lives anteriores. Oi, Douglas! Já vou te chamar. E o tema de hoje é benefício emergencial, atualizações e reflexos. A minha primeira live foi sobre benefício emergencial, né? E depois era um assunto tão envolvente, tão importante naquele momento que nós fomos darmos seguimento a uma segunda live. E o Douglas, gente, que é o meu convidado de hoje, ele foi o meu primeiro convidado das lives. Ele esteve comigo na minha segunda live, né, Douglas? Foi meu primeiro convidado. E hoje eu estou fazendo a 25ª live. Se você me segue lá no YouTube, você pode me acompanhar. Tem todas as minhas lives lá. E eu estou muito feliz, Douglas, já adianto, antes até mesmo de você dar boa noite, por isso, porque você foi a primeira pessoa que entrou comigo nessa questão dessas lives, dessa loucura de lives. E é muito legal, porque as lives têm sido um momento de cura, de renascimento para mim, um momento de compartilhar informações com as pessoas, de fazer o bem, né? Então eu estou muito feliz e eu já te agradeço já por ter aceitado mais esse convite. Então, gente, esse aqui é o Douglas. Boa noite, Douglas, tudo bem? Boa noite, doutora Ingrid. Quero já agradecer pela oportunidade aí de me convidar para tratarmos de um assunto que é tão importante, né, para a grande maioria dos empregados, pessoas que possuem aí um emprego carteira assinada, né? Sim. E, e é isso. Estou aqui para compartilhar com vocês a experiência que eu tenho aqui e para poder sanar, né, algumas dúvidas que muita gente vem mandando no direct. Então estamos aqui para isso. Um beijo já para o meu sogro, Ademir, minha sogra, o Denis. A Ilza, um beijo para você, Ilza. Obrigada por estar aqui na nossa live. Enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria de te apresentar, dar honras a você, né, meu grande amigo. Então, esse é o Douglas Moraes, para quem não conhece. Ele é assistente de departamento pessoal pleno, né? Formado em RH, né? Atuante aí diretamente nessa área intensamente, eu posso dizer assim, há 7 anos e é meu grande amigo e eu estou muito feliz de poder compartilhar com você mais uma live, porque você foi uma das pessoas que mais me incentivaram a estar aqui. Então vamos que vamos, né? Nós nos dedicamos muito para essa live hoje, então fiquem até o final porque vai ser muito bom. Mas Douglas, antes da gente começar a falar do tema, né, benefício emergencial, conta pra gente um pouquinho da sua carreira, conta um pouco da sua história, porque nós temos muitos amigos em comum, né? Mas o pessoal conhece mais o seu outro lado, o seu lado pessoal, de amigo, não conhece muito o seu lado profissional. E por eu saber essa excelência de profissional que você é, queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós, tá bom? Beleza. Então, pessoal, como a doutora Ingrid já me apresentou, né? Me chamo Douglas Moraes, tenho 25 anos e minha primeira experiência assim, com o departamento pessoal, né? Eu comecei a trabalhar em uma contabilidade do meu tio, que daqui a pouco ele vai entrar aqui, Josiel. Eu comecei a trabalhar desde 2000, eu tinha 18 anos, então já faz aí, hoje eu tenho 25, faz uns 8 anos que eu trabalho aí em departamento pessoal, né? Trabalho em contabilidade. No meu primeiro, assim, logo quando eu comecei a trabalhar com meu tio em 2018, eu conheci, né? Tive a oportunidade de passar por outros setores, setor de legalização, setor fiscal, ajudar também na parte contábil. Porém, o departamento que eu me identifiquei foi o departamento pessoal, né? Que é um departamento que a gente Legal. lida direto com pessoas e foi um departamento assim que eu me identifiquei bastante, né? Depois da minha formação, me formei em recursos humanos, então foi um departamento que eu me achei, né? E tem tudo a ver recursos humanos com o departamento pessoal e é uma área que eu fiquei, falei, bom, já achei minha área é essa. E é essa mesmo, você é muito capacitado. Eu gosto de falar isso várias vezes para que até mesmo você saiba como você é bom no que você faz, entendeu? E é muito legal poder compartilhar isso com você depois de anos, né? Nós nos conhecemos há muito antes do nosso lado profissional, né? Então é muito legal estar aqui. Para a gente entrar no tema, eu gostaria de fazer um breve assim contexto histórico, um resuminho histórico que eu prometi para o Douglas que nessa live eu vou deixar ele falar, porque na primeira live eu falei demais. Então,
Hoje é seu dia, hein, Douglas? Eu só vou aprender com você. Mas fazendo um resumo, assim, um breve contexto histórico, eu queria lembrar todo mundo que lá em março, né, no dia 20 de março, né, foi quando se decretou o estado de calamidade pública, né, com efeitos até 31 de dezembro. Então, a partir desse momento onde foi decretado a calamidade pública, a nossa vida praticamente virou de cabeça do avesso, né? Foram muitas mudanças, muitas adaptações que nós tivemos que fazer na nossa realidade. Quando é que nós imaginávamos que teríamos que sair de máscara, né? Teríamos que fazer tudo de máscara. Então, foi muitas mudanças. E aí, a partir do dia 20 de março, foi quando começou a ter novas mudanças, né, nas normas trabalhistas. Nós tivemos uma chuva de MPs. Eu me lembro que no começo eu dormia, tinha saído uma MP, quando a gente olhava as notícias, outra MP, novas informações, novas mudanças, né? Nós tivemos o auxílio emergencial, né, que também trouxe algumas mudanças na rotina, mas na esfera trabalhista, o benefício emergencial era o que mais falava, né? E aí foi esse motivo que iniciou a minha primeira live, aquela vontade de compartilhar as informações, e estou aí até hoje feliz da vida e agradecendo a todo mundo que me acompanha. E depois disso, então, a primeira MP foi a 927, que ela instituiu, né, as primeiras medidas trabalhistas, então liberou acordo individual, o teletrabalho, a questão das férias, né, antecipação de férias, o aproveitamento dos feriados, que foi bem polêmico, né, e teve o parcelamento do FGTS. Então, essa primeira MP 927 foi para começar a nos direcionar para um novo momento que nós estávamos vivendo. Depois de menos de uma semana, surgiu a MP 936, que para mim é ali a legislação mais importante dentro de tudo isso. Por quê? Porque ela trouxe o programa emergencial, né, que é o que institui ali o benefício emergencial, que tem tudo a ver com a nossa live de hoje. E depois disso, né, essa MP ela veio para preservar os empregos, garantir ali a continuidade das atividades, né, das empresas, tudo isso, e reduzir o impacto social, que foi muito grande. Depois de todos esses meses, nós fazemos uma nova live, uma nova avaliação sobre tudo isso, nós vemos como realmente impactou as nossas vidas, né? E essa MP 936, vou dar uma reduzida para a gente ganhar tempo, ela foi convertida em lei, né? Que foi a lei 10.000, deixa eu dar uma olhada aqui, só para eu não falar, 14.020, né, de 2020, e a MP 927 perdeu os efeitos, né? Então, olha só quantas coisas aconteceram nesse meio. Eu dei uma reduzida nesses últimos 7 meses aí, só para nós entendermos até o dia de hoje, trazendo todas essas MPs, né? Essas novas regras trabalhistas. Houve suspensão de contrato, redução de salário, redução de jornada, e estamos aqui hoje para avaliar aí, então, com vocês, todos esses reflexos e os efeitos que isso aconteceu no âmbito trabalhista, né? Na vida dos empregados e também na vida dos empregadores, porque, gente, não foi fácil para ninguém, né? Ainda não está fácil para ninguém todas essas mudanças, muitas ansiedades, muitos medos lá no começo, e alguns permanecem ainda, né? Mas, Douglas, entrando aí no tema, né? Vamos falar de redução e suspensão do contrato, né? Depois dessas mudanças, lá nas primeiras MPs, nós tivemos aquela questão de 90 dias para redução de salário e jornada, né? E muita gente teve contrato reduzido, teve salário reduzido, jornada reduzida, e nós tínhamos aquele prazo máximo de 60 dias, né, para suspensão. E agora, como que ficou? Qual que é o prazo máximo para redução, suspensão? O que você pode trazer de informação para a gente? Bom, vamos lá. Depois que, como a senhora acabou de falar, depois que a MP 936 passou a ser convertida em lei, né, passou a ser a lei 14.000/20 de 2020, essa lei, ela deu o quê? Ela deu uma prorrogação onde as empresas que não aderiram a esse benefício, elas pudessem aderir até dia 31 de dezembro de 2020. Legal. Né? E assim, o prazo hoje, o prazo de hoje, né, para que as empresas possam se aderir é de 180 dias. Ou seja, 6 meses
6 meses, né? Então, assim, a gente depende muito do Poder Executivo, né, para poder prorrogar aí esses 180 dias para 240, 220. Então, assim, hoje a data limite é até dia 31 de dezembro, né, a data limite. Ou seja, as empresas que aderiram à medida provisória a partir de abril, né, então essas empresas puderam gozar do benefício até o mês de setembro, né? A partir Sim. de outubro não podem mais, porque o prazo é no máximo 180 dias. É interessante falar isso, porque assim, o que eu me lembro, que vem na minha mente, desde ali de março, quando, né, declarou o estado de calamidade, foi uma questão muito importante de que as empresas no começo, elas não sabiam muito o que fazer, né? Teve gente que foi demitido de cara, teve gente, olha, eu vou fechar as portas, vou demitir todo mundo. Mas teve muitas empresas que concedeu férias para as pessoas para pensar, né, ganhar um tempo ali para ver o que ia acontecer. Porque não sei se vocês que estão aqui na live, comenta aqui, gente, vamos tornar essa live bem dinâmica, mas eu lembro muito de pessoas falarem assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, me deram férias e vamos ver, né? Aí quando saiu a medida provisória 936, é por isso que eu considero ela a mais importante nesse sentido do benefício, aí as empresas começaram a perceber, as pessoas também começaram a perceber que essas mudanças não seriam tão rápidas assim, que nós não iríamos voltar a trabalhar presencialmente de uma maneira tão rápida, que o vírus era sério. E aí começou a reduzir salário, suspender, né? Então eu trago esse reflexo, assim, essa questão dos 180 dias, porque teve gente que esperou um pouquinho, teve empresas que já foram tomando as medidas, né? Então é importante essa extensão. E uma coisa que me chama a atenção, Douglas, não sei se você prestou atenção nisso, mas quando foi decretado o estado de calamidade, lá em 20 de março, esses efeitos desse estado de calamidade já foi até dezembro. Foi até 31 de dezembro. Então, hoje eu penso assim, nossa, já tinha uma expectativa ali do governo de que essa pandemia não ia ser uma coisa rápida, né? Mas, de alguma forma, isso não foi passado para a sociedade, porque nós mesmos não tínhamos essa noção de que iria se estender tanto, né? E olha que interessante isso. Mas, assim, nós vemos que houve todas essas medidas, tal. E a pergunta que eu queria te fazer é assim, essas medidas, elas podem ser aplicadas para um funcionário que foi admitido após abril, a partir de abril, né, que teve o estado de calamidade em março, né? E quem foi admitido depois? Então, teve muita empresa que contratou funcionário a partir do dia 2 de abril, né, porque a publicação da MP 936 foi publicada a partir do dia 1º de abril. Então, assim, logo quando foi publicada de imediato a MP, ela já deixava bem claro que a validade, a vigência era para funcionários que estavam empregados antes do ato da calamidade pública, antes do estado da calamidade pública. Ou seja, se foi publicado a MP a partir do dia 1º de abril, funcionários que já estavam trabalhando, já tinham registro antes do 1º de abril, esses sim já estavam segurados na medida provisória. Teve muita empresa que sabia que não poderia aderir à medida provisória para funcionários que foram admitidos a partir do dia 1º de abril, e mesmo assim solicitaram o benefício emergencial, deram entrada lá para o benefício emergencial. Só que, infelizmente, os seus empregados não receberam o benefício, né? Simplesmente foram consultar o benefício, porque se dá entrada depois de 30 dias que aparece lá o resultado da consulta. Então, depois que deram entrada no benefício, apareceu simplesmente benefício suspenso. Né? Então, é uma coisa que tem muita empresa que teima, que solicita benefício emergencial para funcionários admitidos após abril. Pode? Não pode, gente, não pode. É uma coisa que as empresas, gestores de recursos humanos, pessoal do departamento pessoal, tem que entender. Não pode. Então, só até quem foi admitido até março, né? Que foi antes aí da decretação do estado de calamidade, né? Eu queria fazer uma pausa, mandar um beijo para o nosso amigo William. Um beijo, William. Um beijo, Janaíra. A Miriam também entrou, personal. Um beijo, Miriam. E minha irmã Nayara está aqui também. Muito legal todos vocês que estão entrando. Nayara. Tem a Jess também que entrou, que legal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Douglas, continuando o assunto, né, da live. Muitos funcionários, mesmo com toda essa explicação sobre o benefício emergencial, né, todas as datas que nós
verificamos e falamos na live anterior, mas os funcionários não estão recebendo esse benefício até hoje, né? Então, eu queria saber qual foram os motivos e quais foram as causas que fizeram, até hoje, impedem dos funcionários receberem esse benefício. Nós tivemos dois fatores, né? O primeiro fator é aqueles benefícios que foram cancelados simplesmente por um status de suspensão, benefício suspenso. E temos o segundo fator, que é por erro sistêmico da própria Dataprev. Para quem não sabe o que é Dataprev é a empresa responsável por liberar os pagamentos dos benefícios emergenciais para os empregados, né? Eles fazem a liberação dos pagamentos. Eles que fazem o processamento, eles que colhem os dados, né? Os gestores de RH, as empresas que solicitam o benefício emergencial, solicitam, informam os dados e mandam, e aí a Dataprev que recebem essas informações. Então, o primeiro fator, que é os benefícios suspensos, que é o quê? É aqueles empregados que não possuem direito de receber o benefício emergencial. Quais são esses empregados? São empregados seletistas, são empregados que são registrados por CLT, porém são empregados esses que recebem benefício previdenciário. Sabe que aquele empregado que é aposentado, o empregado que é aposentado, mas tem um vínculo empregatício na CLT, né? Tem aqueles empregados também que possuem quadro societário, né? Tem muitos empregados. É muito importante falar sobre isso. Existem empregados, existem funcionários que têm vínculo empregatício numa empresa e possuem MEI, aparece, né, como um sócio, né, de uma empresa. Tem muitos funcionários que fazem parte do quadro societário de uma empresa. Ou seja, eu tive um exemplo, né, recentemente, onde o funcionário ele era sócio de uma empresa, né? Então a gente que tem acesso à informação, qualquer pessoa pode ter acesso a quadro societário de uma empresa. Se você entrar lá no cartão do CNPJ, você clica lá na parte de sócio, aparece para você quem são os sócios, a cota de cada sócio. Então, assim, eu consultei desse funcionário, por quê? Eu fui consultar o benefício dele e apareceu benefício suspenso, o funcionário possui quadro societário. Eu falei, como assim? Pelo que eu sei, esse funcionário ele é empregado de uma empresa de fast food. Aí eu consultei o CNPJ, eu liguei para ele e perguntei para ele, né, se ele tinha alguma empresa aberta, e aí ele não sabia, enfim. Aí eu acabei entrando em contato com a mãe dele passou os dados do cartão de CNPJ, que ele faz parte do quadro societário, inclusive ele era sócio do pai dele. Nossa! Aí, quando eu entrei lá, apareceu que ele era sócio de uma empresa. Então, para todo funcionário que é sócio de uma empresa, ou que é MEI, ou que é PJ, assim, qualquer tipo de quadro societário, para esses funcionários, eles também não vão receber o benefício emergencial. Mesmo que a empresa solicite para eles, contando, porque querendo não, uma ajuda para a empresa. Então, mesmo que a empresa conte com a ajuda do governo que esse funcionário vai receber o benefício, não vai receber. Né? Então, assim, esse funcionário, ele nem lembrava que ele fazia parte do quadro societário. Ele abriu a empresa com o pai dele, não fizeram a baixa do cartão do CNPJ, não fizeram a baixa do contrato social. Então, assim, ele constava como ativo na empresa. Né? Ele constava como sócio, consta como sócio. Então, para esses funcionários que possuem vínculo, que recebem benefício previdenciário, e funcionário que possui vínculo como quadro societário, para esses não recebe o benefício emergencial. Aparece como benefício cancelado. Aí, o segundo fator que eu abordei é de erro sistêmico. O que é esse fator? Uhum. O que é esse fator? É aqueles empregados que simplesmente as informações estão corretas, empregados que não recebem benefício previdenciário, empregados que não possuem vínculo em quadro societário, são aqueles empregados que as informações são corretas e eles têm que receber o benefício emergencial. Então está tendo muito erro sistêmico na Dataprev. A Dataprev está cancelando aí muito benefício de funcionário que é para receber e eles estão cancelando indevidamente. Então isso é erro sistêmico da própria Dataprev. Eles publicaram uma nota para as empresas. A gente tem acesso do telefone da Dataprev, a gente comunica com eles. Eles falaram isso, que é erro sistêmico. Então o que a gente, departamento pessoal, teve que fazer? Tivemos que entrar com recurso para esses funcionários, né? E também tem outros casos também, por exemplo, funcionário existe uma tabelinha para receber o benefício emergencial, tá? É uma tabelinha também parecida com a tabelinha do seguro-desemprego. Existe também uma tabela
tá? E para essa tabela, mostra lá o valor que o funcionário vai receber de parcela de acordo com o faturamento da empresa, de acordo com o salário do funcionário e tudo mais. Então, o que acontece? Teve funcionário que era para receber um valor X, acabou recebendo um valor a maior do benefício emergencial. Nossa, valor e aí, maior. A Dataprev processou um valor a maior para esses funcionários. Beleza, o funcionário recebeu o primeiro mês de boa. Quando foi no mês seguinte, o funcionário foi receber o benefício, apareceu lá o status. Restituição de valores pago a maior. E aí? O funcionário está contando com o valor X para receber de benefício e acabou que ele recebeu um valor a menor. O valor que recebeu no primeiro mês, a maior, a própria Dataprev restituiu. Resgatou, porque é um valor de salário. O funcionário recebeu um valor indevido no mês de abril, então no mês de maio a gente vai abater do valor que ele teria que receber. Então prejudicou muitos funcionários. O que nós tivemos que entrar? Tivemos que entrar com recurso para esses funcionários. Um recurso para poder pleitear esses valores. Porque o recurso é para poder pleitear, recurso para os funcionários que não receberam o benefício, para que eles pudessem receber, né? Inclusive, é uma coisa assim que a demanda de processos, de recursos, é muito grande. Hoje em dia tem muito funcionário que não recebe, que apareceu o benefício emergencial suspenso, a gente tem que entrar com recurso. E, devido à pandemia, muitos funcionários também foram cortados da Dataprev, porque a Dataprev é uma empresa privada, não tem vínculo, eles prestam serviço para o Ministério do Trabalho, mas ele é uma empresa privada, então muitos funcionários foram cortados também, foram mandados embora. Então, assim, a demanda é muito maior, é muito processos para pouco funcionário analisar. Então, assim, tem processos que a gente deu entrada, tem processos que nós demos entrada em março, em abril, não demos entrada em abril, em maio, e até hoje não receberam. Até hoje nós entramos todos os meses, toda semana, e aparece lá o status em análise. Então, assim, infelizmente, para esses funcionários, a gente continua. Por exemplo, tem funcionário que deu entrada na sua redução, né? O empregador deu entrada na redução para esse funcionário no mês de maio, e aí o mês de maio ele não recebeu, deu indeferimento, demos entrada no recurso. Quando foi o mês de junho, também demos entrada, ele também não recebeu, demos entrada no segundo recurso, ou seja, tem funcionário aí que tem 3, 4 recursos aí em análise e ainda não foi aprovado. Então, infelizmente, para esses funcionários... É uma coisa que eu ia falar, assim, desculpa interrompendo, mas uma situação interessante. Esses funcionários que, mesmo sendo empregados, mesmo sendo registrados, em algum momento da vida deles abriram uma empresa ou são sócios de uma empresa, né? Às vezes, que nem você falou nesse caso do que você mencionou, que foi do pai dele, abriu junto com o pai, estava trabalhando em loja de fast food, tinha esquecido que tinha essa empresa. Tinha o nome lá. E aí, não recebeu, e nesse caso não tem como recorrer, né? Não tem muito o que fazer. Já nessas situações que são erros de sistema, né? Um erro de sistema nem é culpa do funcionário, nem é culpa da empresa, né? As pessoas têm o RH tem essa possibilidade de recorrer, né? Recorrendo, o que você tem sentido desses recursos? Já teve recurso que deu certo, que você conseguiu, ou a grande maioria está sendo indeferido? A grande maioria dos recursos que nós demos entrada só não tem sucesso de fato, que são aqueles recursos de funcionários que recebem benefícios previdenciários e funcionários que participam de um quadro societário que é sócio de alguma empresa. Para esses funcionários, nós infelizmente não tem o que fazer. Entra com recurso, não tem o que fazer, né? Porque já é dito que para esses funcionários não é feito pagamento do benefício emergencial. Então, esses funcionários não recebem benefício. Somente os funcionários que tiveram os seus recursos suspensos por erro sistêmico, para esses sim, nós damos entrada no recurso e eles conseguem receber. Demora para receber, mas recebe. Então, assim, mesmo esse que você falou que tem 4 recursos, né? Que é um atrás do outro, vai resolvendo, mas assim, você vê que vai resolver. Só precisa mesmo esperar aí esses tempos da análise e tudo isso, né? Pelo que eu estou entendendo, é isso. Sim, é isso mesmo. A gente tem que aguardar. E além do mais, para alguns recursos que está demorado, né, para deferir, porque eles prometem assim, quando você dá entrada no recurso emergencial, eles prometem no prazo de 30 dias para poderem analisar, para depois
Isso, para depois liberar. Só que não acontece isso, tá? Na prática não acontece. Demora muito, às vezes tem recursos que fica 3 meses, 2 meses para analisar. Então, assim, o que eu faço aqui no escritório? A gente apela para a ouvidoria. Nós ligamos no Ah, 158, olha só que ligamos no informação 158. importante, hein? Olha só que informação valiosa. Meu Deus, ainda bem que fica salva a live, hein? Então, nós até indicamos para alguns amigos nossos de outras contabilidade para ligar no 158, porque a gente liga na ouvidoria e faz a reclamação. Nós dizemos, ó, demos entrada num recurso referente ao mês de março, faz mais de 60 dias que vocês não prorrogaram, que, tipo assim, vocês não deram, não analisaram, não deram deferimento. Então, assim, a gente estamos abrindo uma reclamação sobre isso. O que ajuda, porque uma vez que você apela para a ouvidoria acaba acelerando o processo. Então, eu tive sim alguns processos que nós entramos com recurso, demorou para analisar, depois apelamos para a ouvidoria e aí sim acabou aí sendo respondido com mais rápido, com mais rapidez, né? Muito bom, muito bom. Um beijo para Ruth, está lá dos Estados Unidos nos assistindo. Olha que chique essa live. Um abraço também para o Ney e para o Samuca que estão aqui acompanhando a gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, tá? Fique até Samuca o final. Rocha? Samuca Rocha? É o Samuca É, Rocha? Olha sim. aí. Samuca Esse Rocha, tem. contador. Ruth Mariano, também quero mandar um abraço para Ruth Mariano, tá? Um abraço, Ruth. Uma pergunta que é legal também nós fazemos aqui, nós falarmos para as pessoas, que é a situação que as empresas que demitiram funcionário na estabilidade do benefício emergencial, porque só para vocês lembrarem, né? As medidas provisórias, elas disseram que o funcionário que tivesse o contrato de trabalho suspenso ou então reduzido, assim que terminasse, né, esse prazo da suspensão, ele tinha estabilidade, né? E aí teve empresas que mesmo assim demitiram esse funcionário. Essas empresas que tiveram isso, como que fica? Eu queria que você falasse para as pessoas como que fica essa rescisão, né? E o que o funcionário pode fazer se caso a empresa não pagou corretamente, né? Então, a MP, quando era MP, né, quando era medida provisória, a MP 936, agora como lei, a garantia é a mesma, né? Logo quando foi publicado o MP 936, eles deixaram bem claro. Uma vez que a empresa adere ao benefício para o funcionário, se o funcionário pegou 3 meses de benefício emergencial, se o funcionário ficou recebendo do governo 3 meses de benefício, ele acaba tendo mais 3 meses de estabilidade. Ou Exatamente. seja, ou seja, tem muita empresa que está demitindo o funcionário, a empresa está demitindo o funcionário quando termina o prazo da medida provisória e não paga a estabilidade. Tem que pagar. Tem muitos funcionários, tem muitas pessoas que não têm acesso a essa informação. Só que hoje existe várias ferramentas, né? Tem o Google, tem muita coisa, tem muitas ferramentas para que a gente possa ter acesso a essa informação. Então, se você aí que está assistindo a live, se você é um funcionário que você estava 3 meses, 2 meses recebendo o benefício do governo, tá? E a sua empresa, quando terminou o prazo do benefício, a sua empresa te desligou e ela pagou sua rescisão e não pagou um valor de indenização por não ter pago a estabilidade, vocês podem sim entrar com uma ação, porque a MP já garante Muito isso, legal. tá? O Uhum. valor da estabilidade é o valor do salário do funcionário. Se você ganha um salário mínimo 1.045, o valor dessa estabilidade é 1.045. Se você ficou 2 meses recebendo o benefício emergencial, você tem garantia de 2 meses de estabilidade, então você acaba tendo aí o valor de 2 parcelas de 1.045, equivalente à estabilidade, tá? Então, gente, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Com exceção agora, quando o funcionário pede demissão, aí já é diferente. Porque se o funcionário tem 2 meses recebendo aí o benefício emergencial e o funcionário pede demissão quando termina o benefício, a empresa não paga estabilidade, porque o funcionário que pediu demissão, então ele acaba perdendo aí o direito de Ele abriu receber mão, essa, né? Quando ele essa pede demissão, estabilidade. ele abriu mão da estabilidade, Ele né? abrir mão Um da beijo estabilidade. para a Ingrid, minha grande amiga que está aqui na live. A Ingrid, um beijo, meu xará. Ela Ó, falou aqui nos aí, comentários, vai de acordo com o período utilizado do bem, né?
Então, se ficou só 2 meses, aí tem 2 meses de estabilidade, certo? Quer responder, Douglas? É isso mesmo, Ingrid. Se ficou 2 meses de estabilidade. Se ficou 4 meses, 4 meses de estabilidade. Né? Se você ficou 4 meses, então, abril, maio, junho, julho, você está recebendo benefício. Agosto, setembro, outubro, novembro, até novembro a empresa não pode mandar embora. Se a empresa te manda embora antes de novembro, ela paga aí o valor da sua estabilidade. Sim, é interessante falar para isso. E assim, você que está assistindo essa live, mesmo que caso você esteja assistindo pelo YouTube, compartilhe essa live com as pessoas, com seus parentes, com seus amigos, porque essa informação, como nós falamos aqui, muita gente não sabe. Então, assim, é uma informação muito importante, porque você vai, vamos supor, você foi mandado embora, está ali, vai ficar desempregado, né? Vai ficar sem o seu trabalho e tem direito a receber estabilidade, que já é um valor que aumenta um pouquinho no salário, né? Na rescisão, aliás. Na rescisão. Então, é importante ter essa informação, porque as pessoas que sabem essa informação, lá na rescisão, elas já vão questionar a empresa. Ó, tudo bem, vocês vão me mandar embora? Pode, a empresa pode mandar embora. Só que ela tem que pagar esse período estabilitário, né? A estabilidade do benefício emergencial. Então, é informação de ouro que está sendo falada aqui nessa live. Porque esse esclarecimento, a maioria dos empregados não sabem. Quando a empresa manda embora, eles recebem ali a rescisão e muitas vezes não recebeu tudo que teria que receber, né? Mas falando essa questão do pedido de demissão, né? Tem uma questão muito polêmica que aconteceu muito agora na época da pandemia, que é o banco de horas, né? Porque os empregadores, o que eles fizeram? Como eles às vezes não sabiam muito bem como que eles iam fazer, se iam suspender o contrato, se iam mandar embora, se iam reduzir o salário, o que eles falaram? Fique em casa de banco de horas. Então você vai ficar, vai acumulando banco de horas negativos, né? E aí, depois da pandemia, ou quando você voltar a trabalhar, você vai compensar essas horas. Se o funcionário, de repente, pede demissão, arranja um outro emprego, ou quer, né, um novo ciclo na vida dele, e pede demissão, como que fica esse banco de horas negativo? Vamos supor que a pessoa ficou 1 mês em casa só descontando do banco de horas dela. E aí ela tem lá mais de 200 horas de bancos de horas negativo e decide pedir demissão. O que acontece, Douglas? É um pouco complicado, né? Um pouco complicada a situação, por quê? Logo quando foi publicada a primeira medida provisória, que foi a MP 927, né? Uhum. Ela tratou muito da questão de compensação de banco de horas, né? Então, assim, as empresas que gostariam de aderir à compensação de banco de horas para os seus funcionários, vou dar um exemplo aqui. A partir do momento que entrou lá a medida provisória, que entrou lá a MP, a partir de abril, teve empresas que já aderiu à suspensão, já aderiu aí 60 dias de suspensão, 2 meses de suspensão. Então, assim, o que dizia a MP 927? O funcionário ficou 2 meses de suspensão, né? Então ele ficou em casa. O funcionário, de primeiro momento, a gente tem que se pensar que o funcionário não pediu para ficar em casa. Foi um período emergencial de calamidade pública que fez com que o funcionário ficasse em casa por 2 meses aí recebendo o governo. Beleza. Agora imagina comigo. Um funcionário que tem uma carga horária de 200 horas. Ele teve seu contrato suspenso. E aí ele ficou 2 meses com seu contrato suspenso. A carga horária dele é de 200 horas. Então, 1 mês, 200 horas lá para fazer a compensação. O segundo mês, mais 200 horas. Totalizando 400 horas para fazer a compensação. E o que dizia a MP 927? As empresas que aderirem ao acordo de compensação de banco de horas, elas teriam que fazer um contrato informando isso, né? E teria que levar no sindicato, para o sindicato protocolar, desde que o funcionário estivesse ciente. Ou seja, só que assim, essa compensação de banco de horas, o funcionário teria 18 meses para compensar a partir do término da calamidade pública. Está previsto que a calamidade pública, está previsto, né, né, assim, depois da lei, depois da lei do artigo 14/20, 1420/2020, fala que essa lei instituiu até 31 de dezembro, ou seja, já que se diz que a calamidade pública vai até dezembro, então, assim, a partir de janeiro de 2021 é quando os funcionários devem começar a compensar aí esses bancos de horas aí,
né, dentro do período que eles ficaram com o seu contrato suspenso. Agora, qual é a questão maior? O funcionário ficou 2 meses com a sua suspensão. Então, ele tem a carga horária de 200 horas, ele tem 400 horas para poder compensar, mas como é que ele vai compensar se ele estava de suspensão? Beleza. Quando terminou esses 2 meses de suspensão, a empresa mandou ele embora. Se a empresa mandou o funcionário embora, a empresa pode contar essas 400 horas? Não é aconselhável. Por quê? Porque essa questão de compensação de banco de horas seria também para que o funcionário compensasse após o término da calamidade pública. Só que quando a empresa vai querer descontar esse banco de horas depois que o funcionário termina o seu processo de suspensão, primeiro que não tem nenhuma previsão na legislação que diz que pode fazer isso, que pode descontar. Então, às vezes, o funcionário pode requerer numa ação e ele pode ganhar. Pode ganhar. Por quê? Porque não tem base de... Uma complementação, né? Nesse caso do banco de horas, eu posso falar assim, como advogada trabalhista, estava até inclusive estudando um pouco sobre isso hoje, mais a fundo. No caso do pedido de demissão, né? Vamos supor, se a pessoa tem 200 horas negativas e ela resolveu pedir demissão porque vai trabalhar em outro lugar ou por qualquer outro motivo, a empresa ela pode descontar. Por quê? Porque o funcionário... Vamos entender assim, ele abriu mão da possibilidade que ele tinha de compensar suas horas. Agora, quando a empresa demite o funcionário... Manda embora. Né, tem um porém. Se a empresa demitiu por justa causa, né, se o funcionário teve uma atitude que gerou uma justa causa, ela pode descontar. Há algumas controvérsias, porque tem alguns juízes que entendem que não, mesmo assim não poderia, tá? Não pode, mas é uma questão que dá para discutir. Mas se a empresa demite sem justa causa e o funcionário lá tem 200 horas negativas, eu entendo que não deveria descontar. Por quê? Nesse caso é o pensamento ao contrário. A empresa abriu mão de dar a oportunidade, né, para o funcionário compensar. Então, assim, a empresa dispensou ele sem dar a oportunidade para ele compensar. Então, por que já vai descontar dele? Porque se o funcionário falar assim, não, eu vou ser mandado embora, tudo bem, mas eu queria compensar minhas horas antes. E a empresa vai falar, não, estou te mandando embora, entendeu? Então, ela não pode descontar do funcionário. É uma questão polêmica, porque depende muito do tipo de rescisão, né, Douglas? Tem uma... Eu vou mandar um beijo aqui para algumas pessoas. A Jaque que entrou, um abraço para você, tá? A Raíssa, Jaque é minha tia. Essa tia? Ai, que legal. A Raíza, que entrou também. A Roberta, um abraço para você, Roberta. Quanto tempo, hein? A Jéssica, o Vinícius, que tá aqui. A Ruth Moraes, um beijo para vocês. Fiquem com a gente até o final, porque, olha, é muita informação de ouro aqui, hein? É muita informação de ouro. Mas a Ingrid fez um comentário que não dá para passar em branco. Ela falou assim, olha, sim, meu esposo, quando voltou da jornada reduzida, teve que pagar horas para a empresa. Achei errado, né? Nesse caso, Ingrid, eu vou responder, tá, Douglas? Mas você pode complementar, fica à vontade. Nesse caso, assim, se ele estava com a jornada reduzida, o salário estava reduzido. Então, aparentemente, não teria o que compensar de horas. Mas vamos supor, se antes da redução ele ficou em casa para desconto do banco de horas, a empresa pode fazer sim ele compensar, mas eu entendo que se essa compensação foi, esse banco de horas foi da MP, foi durante a MP, o seu esposo só precisaria começar a compensar em janeiro. Não precisaria começar agora, né? Se foi depois da MP 927, que ela foi ali cancelada os efeitos dela em julho, aí sim ele teria 6 meses para compensar. Então, é uma situação bem polêmica, por isso que a gente quis trazer aqui na live, porque traz bastante dúvidas, né? Mas depende do caso, depende de como que foi feito isso, né? Você quer complementar, Douglas? Não, é verdade, é caso a caso. É que nem você comentou, se no caso a empresa demitisse o esposo dela e ele estivesse com a redução salarial, a empresa reduziu lá 50%, então ele tinha uma carga horária de 200 horas, foi para 100 horas para compensação. Então, assim, ele recebeu o contrato informando a carga horária que deveria cumprir no mês. Então, se teve a redução de 100 horas mensais, e a empresa demitiu ele não cumpriu essa carga horária, sim, pode descontar sim. Agora em caso de pedir demissão, não. Se ele pediu demissão, né, é uma coisa muito complicada, né? Eu me lembrei daquele artigo.
Eu me lembrei daquele artigo 468, né? Que diz que não é lícito, né? A questão de causar danos e prejuízos financeiros para o funcionário, né? Sim, e nesse caso da dispensa, né, quando a empresa dispensa o funcionário que estava com banco de horas negativo por causa da pandemia e da MP e desconta dele, vai para a justiça, porque eu acredito fielmente que dá sim para pleitear a devolução desses valores. Uma coisa que eu queria que você explicasse para a gente, que nosso tempo já está se exaurindo aqui, né? Se exaurindo, mas dá tempo da gente falar. Na MP 927 foi permitido a antecipação de férias. Não sei se quem está aqui na live lembra disso, mas conforme a MP, a empresa podia antecipar as férias do funcionário. Mesmo se ele tivesse menos de um ano, as férias dele poderiam ter sido antecipadas. E aí, o que você pode trazer para a gente, Douglas, de problemas e situações que surgiram devido a essa antecipação das férias? Um beijo, Paty. Essa questão essa questão da antecipação das férias, né, conforme informa na MP 927, é uma questão muito discutível, né? É uma questão muito discutível porque eles permitem antecipar as férias. Então, a quantidade é qualquer quantidade, né? Pode até ser um mês de férias, 30 dias. Agora pense também pelo lado da empresa. Tem um funcionário que não teve direito a receber lá, não teve direito do período aquisitivo para receber uma série de 30 dias. Vamos supor, teve um funcionário que foi admitido em janeiro desse ano. O funcionário que foi admitido em janeiro desse ano, ele tem lá, no caso, se a empresa deu as férias para ele agora no mês de setembro, ele tem lá 9/12 de férias, 9/12 de período aquisitivo para receber. Sim, né? sim. Então, ele não tem direito para receber 30 dias de férias. Não tem direito ao período aquisitivo inteiro. Então, a empresa deu para ele 30 dias de férias para ele gozar. Aí ele volta das férias e a empresa manda ele embora. A empresa não pode descontar os dias que ele não teria direito? Pode descontar. Pode descontar. Então, os problemas maiores que nós estamos tendo é com isso. Né? Nas homologações que nós fazemos, nós descontamos a rescisão antecipada que o funcionário não tem direito a receber. Né? A empresa aderiu por questão da calamidade pública, então teria que antecipar férias, né? Até a questão também das férias coletivas, né? A empresa me fala que as empresas também poderiam aderir às férias coletivas sem ter que ir no sindicato, protocolar, nada disso. Só que foi uma questão muito discutível, mas foi a questão do desconto, né? O funcionário não tinha direito, a empresa cedeu o direito, sem ter direito a aqueles dias de férias, e nós descontamos a rescisão contratual. Então isso é uma coisa discutível, porque não tem previsão, não tem previsão nenhuma legislativa sobre isso, só que nós temos que descontar, porque também nós entendemos que a empresa não pode também sair perdendo. Né? A empresa também não pode dar para o funcionário 30 dias de férias, sendo que ele não tem o direito, e quando descontar a rescisão, a empresa ainda pagar. Não, tem que descontar as férias. Eu entendo, assim, na minha opinião, comentem aí, pessoal, o que vocês acham. Ó, tem mais uma Ingrid, a Ingrid Lucena, um abraço para você. Josemar, um abraço para vocês, obrigada por estar aqui na live. Para mim, gente, o que eu achei mais polêmico dessa questão das férias é que, por exemplo, teve empresa que deu 2 férias adiantadas, por exemplo. Deu 30 dias, depois pegou as férias lá de 2021 e deu mais 30 dias de férias para o funcionário. Porque pela MP foi permitido. A partir de julho de 2020, quando a MP acabou os efeitos, aí já voltou para a regra da CLT. Mas pensa bem se no meio desse caminho, esse funcionário que já utilizou-se ali das férias, pede demissão ou é dispensado. Esse valor que ele recebeu vai poder ser descontado, né? E aí que tá crítica, aí que para mim é crítica a situação, né? Porque por mais que a MP liberou o não pagamento do 1/3 de férias, né? Por mais que aquele 1/3 não foi pago a ele, vai ser pago só em dezembro, pense que se nesse meio do caminho ele é dispensado ou pede demissão, esse proporcional aí de férias, seja lá 15 dias, 1 mês, 2 meses, vai precisar ser contabilizado e, de repente, compensado no desconto da rescisão. Então, é um problema bem sério. Eu vejo que lá no começo, quando saiu a MP que liberou tudo isso, muitos empresários não pensaram, né, em como
iriam resolver isso depois, né? Então é uma situação que tem que ser trabalhada com bom senso, mas no sentido do desconto, infelizmente, eu acho que não é incontroverso, não tem dúvidas que vai poder ser feito, né? Mas assim, a gente tem um pouquinho de tempo. Eu queria também responder algumas perguntas, né, que o pessoal pode trazer. Aproveite que tem poucas pessoas e façam perguntas que vai ser uma consultoria, né? Mas eu queria que você relatasse aqueles problemas que estão ocorrendo com relação ao seguro-desemprego. Porque vejam só essa informação que nós vamos trazer para vocês aqui, é de ouro, né? É de ouro. Porque estão ocorrendo alguns problemas com as pessoas que agora estão buscando o seguro-desemprego. Conta pra gente, Douglas, explica pra gente essa situação. Ah, é verdade. Então, assim, com essa calamidade pública e devido a todo esse problema aí, os funcionários estarem recebendo benefício emergencial, nós estamos tendo muito problema com o seguro-desemprego. Qual é o problema? É o seguinte, existe uma tabela, né, de seguro-desemprego com os pisos e com o número de parcela que o funcionário tem direito a receber de acordo com a sua remuneração, de acordo com o seu salário. Então, assim, quando é feito, quando nós damos entrada no seguro-desemprego, o Ministério do Trabalho, eles sempre consideram para base de cálculo as últimas 3 remunerações do funcionário. Agora pensa comigo, se tem um funcionário que estava 3 meses com o seu salário reduzido, né? Os últimos 3 meses com a redução salarial. Então, assim, um funcionário que ganhava lá o salário de R$ 2.000, né? E aí ele teve a sua redução salarial, então diminuiu para R$ 1.000. Então, o Ministério do Trabalho considerou os últimos 3 meses. Quando esse funcionário foi da entrada do seguro-desemprego, ele recebeu lá um valor de parcelas de acordo com o salário mínimo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Funcionário que recebe valor de salário mínimo, obviamente vai receber a parcela de salário mínimo. Agora, funcionário que tem um salário acima de R$ 1.599, para esses funcionários, não é devido eles receberem um salário mínimo. Então, assim, o que nós orientamos, se você tem um salário inferior a R$ 1.599, e você deu entrada no seguro-desemprego, beleza, você vai receber parcela de R$ 1.045, isso já é fato. Agora, se você tem um salário inferior, né, tem um salário superior, né, superior a R$ 1.599, você vai receber parcelas lá de R$ 1.280. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Hoje, com a carteira de trabalho digital, né, tá muito mais fácil para dar entrada no seguro-desemprego. Então tem a opção lá de seguro-desemprego, você digita os seus dados, suas informações, seu CPF, e aí clica lá em prosseguir. Então, assim, se você se enquadra nesses funcionários que eu falei, que eu citei, que recebe o salário acima de R$ 1.599, e aí quando você clicou lá no aplicativo, clicou em prosseguir, e já apareceu parcela de R$ 1.045, beleza, você dá entrada, você prossegue. Só que quando nós damos entrada no seguro-desemprego por meio do aplicativo, tem 30 dias para poder a informação entrar lá no seu trabalho e para poder liberar a sua primeira parcela de seguro-desemprego. Se dentro de 30 dias o valor do seu benefício não alterar sozinho, porque às vezes altera, tá? Aparece 1.045 e eles alteram para o valor correto. Se não chegar de acontecer e você receber parcela de 1.045, sendo que você não era para receber uma parcela de 1.045, você pode estar dando entrada com recurso no seguro-desemprego. Como que eu dou entrada no recurso? Vocês podem ligar no 158 e vocês falam que vocês querem dar entrada no recurso por receber valor a menor do seguro-desemprego. Aí eles vão avaliar a sua parcela e eles vão retificar a informação e vão te pagar a diferença. Aconteceu isso com um dos funcionários dos nossos clientes, e ele chegou a receber a diferença. Muito legal essa informação. Ou você pode estar indo no CAT, né? Um dos órgãos públicos que estão atendendo é o CAT. O CAT ainda está atendendo em algumas unidades. Então, no CAT, você pode, se você se enquadra nessa situação, você pode estar indo lá para poder estar dando entrada no recurso. Olha só que interessante. Antes eu tô querendo mandar um beijo para a Dalila. Um beijo, Dalila. E para a Pack Family, olha que chique essa live. Teve gente dos Estados Unidos, tem Pack Family, eles estão muito legal. Mas olha que legal essa informação de ouro que nós trouxemos aqui. Por que eu repito isso? Porque, veja bem,
A informação que o Douglas trouxe para a gente é o seguinte: olha, o funcionário que ficou 3 meses com salário reduzido, né? E de repente foi dispensado, quando for lá dar entrada no seguro-desemprego, no sistema da Caixa, da FGTS, não sei como que funciona a nomenclatura Do correta. Ministério do Trabalho. Do Do Ministério do Ministério do Trabalho. Trabalho, verdade. É. Vai estar constando os seus 3 últimos meses como salário reduzido da pandemia, da MP. Então, pode acontecer de você, quando for receber, for sacar, esteja menor o valor do que você teria direito, devido a você, anteriormente a isso, estar com salário reduzido. Então, veja bem, olha, além da empresa ter te mandado embora, 3 meses após ao salário reduzido, e nós já aprendemos aqui que você teria direito à estabilidade, né, por esse período de 3 meses, você ainda corre o risco de receber o seu seguro-desemprego reduzido. Então, são 2 possibilidades que você tem de recorrer, tanto à Justiça do Trabalho para receber essa estabilidade, e quanto ao próprio Ministério do Trabalho para receber essa diferença do seguro-desemprego. Então, gente, compartilhe essa live, porque certamente, certeza absoluta que tem pessoas passando por isso e nem sabem que tem direito a receber esses valores, né? Então, muito legal, Douglas, muito legal essas informações que você está trazendo. Temos aqui 8 minutinhos, poucos minutos, e eu queria que você falasse sobre essa questão do 13º. Se o 13º pode ser reduzido por causa da calamidade pública. E aí? Olha, é o seguinte, a regrinha mesma, tá? A regrinha mesma de uma rescisão contratual. Nós sabemos que hoje a contagem de avos, só para que vocês entendam, um funcionário que trabalha no mês, que trabalhou no mês 15 dias dentro do mês, ele passa a ter direito a um alvo de 13º. A contagem de alvo de 13º é que o funcionário tem que trabalhar no mínimo 15 dias no mês. Já a contagem de avos de férias, o funcionário tem que trabalhar no mínimo 30 dias no mês para ter direito a um alvo de férias. Então, qual é a questão? A questão é que teve funcionário que ficou suspenso aí, né? Teve funcionário que teve suspensão de contrato, então teve funcionário que ficou 3 meses de suspensão, por exemplo. Esses 3 meses de suspensão, o funcionário, teoricamente, não teria direito, perderia esses 3 meses aí de 13º e esses 3 meses de férias. Por quê? Porque ele ficou 3 meses... Né? Ficou os 3 meses sem trabalhar, então os 3 meses ele não trabalhou nem 15 dias, então já perderia os 3 meses de 13º e não chegou a trabalhar os 3 meses aí nem 30 dias, ou seja, perdeu também o direito às férias. Só que o que nós aconselhamos as empresas pagarem. Tem empresa que paga? Tem muitas empresas que pagam e que entendem que, como eu falei anteriormente, o funcionário não queria estar com o contrato suspenso. Foi uma questão de calamidade pública. Então tem empresas que reconhecem e pagam normalmente na rescisão esses avos. Só que a empresa pode descontar? Pode descontar. Só que nem eu falei, a gente não aconselha a descontar. Poder descontar? Pode, mas a gente não é aconselhável que desconte, né? É uma questão também muito discutível. Sim, eu entendo nesse sentido que a MP deixou bem clara que quando a ocorrência da suspensão do contrato, não haveria esse recolhimento previdenciário, por exemplo, né? Tanto que o próprio funcionário pode recolher como facultativo. Mas quanto ao 13º, não ficou claro. Então, eu acho muito arriscado a empresa que desconta. Porque o funcionário resolvendo acionar a justiça, provavelmente ele vai reverter esse valor, sim, tá? Olha... Sim, e muitos advogados... Pode falar. Muitos advogados trabalhistas também orientam que as empresas não façam o desconto desse período aí, desses avos de 13º de férias, dentro desse período que o funcionário estava com seu contrato suspenso, né? Então a gente orienta a não descontar. Se quiser descontar, mas a gente orienta a não descontar. Sim, com certeza. Tem uma dúvida aqui da Josimar, um abraço, viu, Josimar? Ela colocou uma dúvida. Férias de 30, posso dividir de 15 em 15? A empresa é obrigada a aceitar? Você quer responder, Douglas? Não, não pode, né? Não pode ser feita a divisão dessa forma, né? A divisão é feita no máximo em parcelas de ou 10 dias ou 2 parcelas de 5 dias.
né? Pode ter 3 períodos de férias, sendo um dos períodos não pode ser inferior a 5 dias, o segundo período não pode ser inferior também a 5, e o outro período não pode ser inferior a 10 dias. Então pode ser dividido assim em 3 parcelas, 5, 5, 10. Agora, dividir férias de 15 em 15 não é permitido. Então, na verdade, aqui ela está perguntando se a empresa é obrigada a aceitar. A empresa não é obrigada a aceitar. Na verdade, eu entendo, Douglas, que até daria para dividir em 15 e 15 se não houvesse aquela divisão, aquela venda do abono, sabe? Sim, sim, questão da moçaria, sim. Se você não vender, se não vender os 10 dias, eu entendo que dá para fazer. Só que tem a questão que a empresa não é obrigada a aceitar. Entendeu? Não tem como você falar, eu quero assim, até porque quem dá a ordem de quando você vai tirar as férias é a empresa. É que nós temos comumente aquela combinação, olha, eu queria tirar tal mês, né? Então, sim. Dá para fazer assim? Tem empresa que permite essa negociação, né? Mas, em regra, o que a empresa falar, sendo avisada ali com 30 dias de antecedência, é o que o funcionário teria que se submeter, né? Então, eu entendo que daria para fazer sim, desde que não houvesse aquela venda dos 10 dias como abono pecuniário. Do abono pecuniário. Sim, é porque a gente segue muita regrinha o que diz a legislação em questão do gozo de férias, né? Tem toda uma divisão, tem todo uns dias certos para poder distribuir as férias, ou pode distribuir como 30 dias, ou pode distribuir, que nem eu falei, em 3 períodos agora, né? Depois da reforma trabalhista, pode ser dividido em 3 parcelas, mas é uma questão assim que varia muito da empresa. Entendi. Douglas, só temos 3 minutos. Gente, essa live passou rápido demais. Eu não sei vocês, mas a gente gosta muito de falar esse assunto. E essa live aqui, minha com o Douglas, praticamente é um bate-papo. Essa live reflete o nosso dia a dia. Porque realmente a gente vive conversando sobre os assuntos e debatendo aqui sobre essas mudanças na legislação trabalhista. Eu pergunto para ele, tiro minhas dúvidas com ele, ele tira as dúvidas dele comigo. Então, eu quero te agradecer, Douglas, por vocês ter, mais uma vez, participado da live comigo. Como eu disse no começo, para quem não estava, a primeira live que eu fiz com uma pessoa foi o Douglas, que foi o meu primeiro convidado. Então, eu estou me sentindo muito honrada e muito feliz por toda essa trajetória que está acontecendo na minha vida de lives, porque realmente tem sido um momento disruptivo na minha vida, tem trazido cura, tem trazido compartilhamento de informações, renascimento. Então, Douglas, você cada dia mais se torna uma pessoa mais especial na minha vida. Então, muito obrigada por ter feito essa live. E também quero agradecer a todo mundo que participou, que assistiu. Compartilha aí, galera, porque é muita informação boa. Quem ficou do começo ao fim sabe que é muita informação boa, que realmente pode ajudar em momentos decisivos ali da rescisão, momentos decisivos da vida do trabalhador e dos empregadores também, né? Então, Douglas, muito obrigada a todo mundo. Quer deixar um recado final, Douglas? Eu quero agradecer o convite, né? Mais uma vez que você tem me feito, né, doutora Ingrid, para participar aí, para discutir. Porque a nossa primeira live a gente fez, se não me engano, foi em meados de abril ou maio? Foi abril. Em maio, foi no dia 14 de maio. Foi em maio. Então, desde lá para cá, houve todas essas mudanças, né? Houve essa mudança da MP, que converteu em lei. Então, teve todas essas informações, porque na primeira live a gente estava aprendendo como dar entrada no recurso, né? Como ter acesso à ferramenta do recurso. Já hoje, já hoje a grande maioria da massa dos trabalhadores tem acesso ao benefício, né? Hoje também, a questão também que eu esqueci de ressaltar é que hoje os trabalhadores, através da carteira de trabalho digital, têm acesso para poder fazer a entrada com recurso. Então, assim, a importância dessa live é para a gente também se reciclar e a gente se atualizando junto. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. Muito obrigada, vou desligar para poder salvar, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima live, hein? Um beijão!